Vamos lá, turma, para mais uma aula de matemática. Nós vamos dar continuidade no assunto de sistemas e medidas. Então, vamos hoje ver medindo superfície, né? São cálculos que muitas vezes as pessoas acham, né? Principalmente vocês crianças que não utilizam isso no dia a dia, desconsideram, entendem que não é necessário, importante, mas nós vivemos realmente no cálculo. Então, se você está em um ambiente e você precisar medir para alguma coisa, principalmente se você estiver em contato com quem trabalha com parte elétrica, construção, que está precisando sempre medir, né? Então, como é que eu sei que aquele fio vai caber ali? Eu preciso medir, eu preciso saber o tamanho da área, a superfície. Ok? Então, as medidas de superfície, a parte interna de uma figura geométrica, ela chama superfície, a parte interna. E a medida desta superfície chama-se área. E é isso que nós vamos aprender a fazer esse cálculo hoje, iniciando pelo cálculo da área. Então, para sabermos a medida de uma área, nós colocamos a área em quadrados. Então, lê-se metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, nós temos como... Lembra que nós tivemos o assunto, né? Tivemos a aula sobre medidas de comprimento e eu expliquei que o metro ela é a base para nós calcularmos outras medidas. Então, a partir do metro, nós podemos calcular uma medida maior ou uma medida menor. Então, vamos lá. 1 metro quadrado, que lê-se assim, ó, a sigla dele m elevado ao 2, que é metro quadrado, é uma área quadrada com 1 metro de lado. Então, se fosse 1 centímetro quadrado, seria uma área quadrada com 1 centímetro de lado. Observem bem, lembra que eu falei em relação à questão de medidas de metro, centímetro, e que eu falei que um quadrado ele tem todos os lados com o mesmo tamanho? Então, 1 metro aqui, ó, toda essa área aqui, ela é chamada de 1 metro quadrado. Tudo isso aqui, ele tem 1 metro quadrado. Então, professora, se tudo isso aqui tem 1 metro quadrado, então cada lado desse tem quanto? Tem medidas iguais de 0,25. Então, observe bem aqui, ó, 1 metro quadrado. Se eu tenho aqui em 1 metro quadrado, os 4, eu terei quanto? 4 metros quadrados. Se eu tenho aqui em um cubinho desse, um quadrado desse, tenho aqui nessa área de 1 metro, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então eu tenho aqui 9 metros quadrados. Então, na primeira figura, eu tenho 4 metros quadrados, porque eu tenho 4 de 1 metro. Na segunda figura, eu tenho 9 metros quadrados, porque eu tenho 3, 6, 9 de 1 metro. Não é um cálculo difícil de se entender. Nós veremos à frente, porque se fosse uma área com 100, 200, 300, 1000, como é que nós calculamos? Então, é fácil, basta sabermos a base vezes o comprimento, né? É o que eu vou explicar para vocês agora. Então, para calcular a área, como é que eu calculo uma área? Eu multiplico sua base pelo seu comprimento. Então, eu tenho aqui a base e eu tenho um comprimento. Como é que eu sei? Eu tenho aqui 1 metro. Observe bem, eu tenho 1 metro no comprimento. Eu tenho 2 do mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 metros no comprimento e tenho 4 metros na sua base. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 4, eu tenho um total de 8 metros. Tenho 2 metros no comprimento, 4 metros na sua base, com 1 metro. Observe bem que ele tem aqui, ó, 1 metro quadrado. Eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8 metros quadrados. Então, eu tenho uma base aqui de 9 metros. Observe bem que nós não temos nada de divisão. A gente não sabe cada área dessa, qual o tamanho dela. A gente não está dividida. Toda a base é 9 metros. E eu tenho no comprimento 3 metros. Como é que eu sei aqui agora? Né? Eu tenho 3 metros assim e 9 metros assim, mas eu não tenho mais essa divisão, né? Essa figura dividida, sabe? Na planificação. Então, como é que eu vou saber? Eu multiplico a base vezes o comprimento, ou vice-versa, comprimento vezes base. Eu tenho 3 vezes 9, então eu tenho 27 metros quadrados. Cálculo simples de se fazer, né? Então, vamos praticar? Então, como eu sempre digo, nós temos atividades no livro, temos atividades em jogo, vocês podem fazer, pratiquem, porque é a prática que leva à perfeição. Vocês só conseguem entender o assunto se vocês praticarem. Vocês podem ter observado que não é um assunto difícil, né, de se calcular. Como é que eu sei a área? Eu multiplico a base vezes o comprimento. Eu tenho o número da base, professor, se eu não souber, aí é um outro cálculo para as horas posteriores, ok? Então, use a máscara, como sempre, eu vou estar repetindo isso para vocês, para que vocês realmente não esqueçam de usar a máscara quando saírem. E um abraço e até a próxima aula.